coisas do seu cabelo, selagem, alguma coisa, é só pegar e procurá-la, que ela vai ofertar esse trabalho para a igreja. Esse dinheiro ela vai ofertar para a igreja. E ela me deu 7, né? 7 pessoas que forem lá, ela deu isso para nós aqui como oferta, tá bom? Ela já tinha dado há um tempo atrás, mas a pessoa a quem ela deu não deu a devida atenção. Eu falei, passa para mim, minha filha, você passou para a pessoa errada, passa para mim. Então eu quero dizer para vocês que, se alguma mulher aí quiser fazer cabelo lá e para ajudar a construção da igreja, a Edivana Lopes, ela está doando para a igreja 7 cabelo bonito aí, para a igreja. O dinheiro que for pago, ela vai dirigir para a construção da igreja. Amém? Vamos orar. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela vida dos teus filhos. Nós sabemos que o dono da prata e do ouro é o Senhor. É o Senhor quem abre as portas, é o Senhor quem derrama sobre nós a unção de prosperidade. Que o Senhor esteja abençoando aos teus filhos, conforme está escrito na tua palavra, e que eles a cada dia sejam fiéis, porque tudo que temos aqui, Pai, tem sido feito através dos dízimos, das ofertas. Nós oramos agradecidos ao Senhor por este momento e abençoamos aos teus filhos em nome de Jesus. Amém. Eu vou dar os avisos, irmãos. Amanhã às 18 horas nós temos as mães que oram, né? Se reúnem ali no gabinete pastoral, todas as segundas-feiras, 18 horas. E também amanhã nós temos discipulado, mas o discipulado ele é fechado, né? Porque é os grupos, tem lá na casa do João e da Fran, tem na minha casa, e tem também um discipulado aqui na igreja com a pastora Diza. Algumas meninas estão fazendo, meninas do bom sentido, né? Gostou, né, Gessilda? Menina, hein? Ó, gostou, né? Algumas meninas estão fazendo com a pastora Diza aqui o discipulado. E também na terça-feira tem o discipulado com as meninas, aí as adolescentes, e os adolescentes com o Diel e a Marlúcia, lá na casa deles. Tá bom? Na quarta-feira, 19h30, tem o culto pastoral. E na quinta-feira tem o culto da hora nona, às 15 horas. E às 19h30 tem o Mevan Academy. E às 19h30 tem também a oficina de casamento. Tá? Está fechado. Quem veio, veio. Quem não veio, não veio. Ficou para trás, né? Tem algumas pessoas que esse final de semana não puderam vir, porque estão no encontro de casais. Tem muita gente faltando hoje na igreja que eles estão trabalharam no encontro de casais, e é muito trabalho. Alguns trabalharam bem forte, né? E por causa disso que muitos irmãos não estão aqui hoje, né? Pelo menos é isso que eu estou sabendo, né? Até para mim sobrou também, para o João, para nós todos aqui, sobraram algumas coisas, mas graças a Deus está indo tudo bem. A igreja mandou um casal, tá? E também na sexta-feira tem culto de oração, 19h30, normalmente tem sido aqui na igreja, tá bom? E no sábado, começa sexta-feira, sábado e domingo vai ter o encontro de jovens. Cadê a... Está lá em cima, né? Já colocou ali? Não está ali não? Ah, não está não? O encontro de jovens, sexta, sábado e domingo. Sexta, 19h30, sábado, 19h30, domingo, encerra de manhã. Então não vai ter escola bíblica dominical, tá? E também as inscrições com a Débora. E também, irmãos, não teremos os escoteiros sábado, porque nossos escoteiros funcionam aqui, escoteiros cristãos, então não poderemos ter as atividades, porque eles vão ocupar tudo aqui, né? No sábado vai ser à tarde e noite? Então não podemos, pensei que era só à noite, né? Mas é tarde e noite. Mas aí nós não poderemos ter os escoteiros, tá bom? E domingo também pela manhã, a escola bíblica dominical também não teremos. E à noite, nós estaremos aqui em nome de Jesus para pregar a palavra de Deus, que vai terminar na hora mais ou menos na parte início da tarde, tá bom? Amém? Também eu quero avisar, coloque aí sobre a conferência, o Emerson, a conferência que vai acontecer. Pastor Rodrigo Gomes estará conosco nos dias 9, 10 e 11. Será comemoração do 16º aniversário da Igreja Batista Viva. Tá? Muitas coisas, irmãos, às vezes a gente fala, a gente comenta. A história dessa igreja é uma história
de vitória, uma história de muitas lutas, mas Deus nos tem sustentado em todo o tempo. Nós louvamos a Deus e vamos agradecer a Deus pelo 16º aniversário. Me pediram, tá? Em vez de fazer na quarta-feira, como eu falei, fazer, porque no dia 13, que é o dia do aniversário, a gente fazer o bolo no dia 11. A Cida não está aqui hoje não, né? Está liberado, né? Alguém aí que tiver, fale com ela, porque eu acabo esquecendo, estou ficando velho, tá, gente? Eu acabo esquecendo, fale com ela que está liberado para o domingo. E no próximo domingo, dia 18, aí nós estaremos começando o culto 7 horas da noite, estaremos celebrando a ceia e estaremos batizando, dia 18, tá bom? Aí tem alguns jovens aqui, algumas pessoas estão querendo se batizar, então estaremos celebrando o batismo dia 18 de junho. Então vai ser festa no dia 11, festa no dia 18, tá? Então, e o culto vai começar às 7 horas da noite, porque tem ceia, mas é aquele culto que a gente faz de 3 horas, que normalmente seria no dia 11, que é o segundo domingo, mas será no terceiro domingo, no mês de junho, tá bom? Vocês anotem aí, e depois o João me relembra, para eu poder ir colocando as coisas em ordem em dia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, eu quero dizer para vocês que eu tenho falado com vocês, eu tenho aberto meu coração com vocês a respeito daquilo que Deus tem falado no meu coração. Eu normalmente, eu prego uma série de sermões que Deus vai me dando, Deus vai me orientando, e eu falei alguns domingos aqui sobre você levantar um altar para o Senhor. Graças a Deus, aquela série, Deus mandou eu parar e mandou eu vir com outro assunto, tá? E Deus me deu uma palavra, eu quero ler Daniel, capítulo 1, versículo 8 e 9. 8 e 9. Daniel, capítulo 1, 8 e 9. Amém? Daniel 1, 8 e 9. Amém. Eu quero pedir aos irmãos da Batista Viva que fiquem em pé, faz favor. O visitante fica sentado. Agora você vai olhar do seu lado. Clebinha é visitante não, e a Ivânia também não, tá? Eu quero que você olhe aí o visitante, e você chegue perto dele, dê um abraço nele, diga assim, muito obrigado pela sua visita. Sai do seu lugar, faz favor. Irmão, é para dar uma volta aí, pelo amor de Deus, tem gente aqui, ó, tem gente aí, tudo quanto é canto aí, ó. Chega para ele e diga, muito obrigado pela sua visita, seja muito bem-vindo. Tá? Amém, amém. Deus abençoe, amém. Tá? Eu fiz um convite a um casal, mas hoje eles não vieram. Mas eu vou cobrar deles de novo, né? Amém? Pode sentar, irmãos. Amém, muito obrigado pela visita, sejam muito bem-vindos, sintam-se à vontade. Aqui é a casa do Pai. Daniel 1, 8 e 9 diz, e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante dos chefes, do chefe dos eunucos. Amém? Eu pedi a Deus que me desse uma palavra e Ele me deu esta palavra em Daniel. Naturalmente que é muito fácil falar sobre a fornalha, é muito fácil falar sobre a cova dos leões, é muito fácil, mais fácil você pregar. E eu queria me fixar num assunto, mas Deus começou a caminhar comigo em cima desse assunto, sobre o fato de não se contaminar. Se você observar, a Bíblia diz que no versículo de número 15 de Daniel 1, a Bíblia diz que ao fim dos 10 dias apareceram seus semblantes melhores e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. O que nós observamos que não foi só Daniel quem fez aquele compromisso, não foi só ele que propôs no coração, mas tanto ele como Sadraque, Mesaque e Abidnego fizeram
um compromisso, fizeram naquele momento uma proposta para o chefe dos eunucos, que eles não se contaminassem. Não quero falar sobre iguarias do rei. Não foi isso que Deus tocou no meu coração. Nós vemos, irmãos, que Ezequias, no seu reinado, os babilônios foram lá, visitaram o reinado de Ezequias, viram tudo que ele tinha, ele mostrou tudo. Isaías, o profeta, chega e pergunta para ele, o que ele mostrou para aqueles homens? Ele disse, tudo que tem, mostrei tudo. Isaías vem e diz que tudo aquilo que estava ali seria levado para a Babilônia. Ezequias não gostou muito da palavra e disse que ele pensava que Isaías viesse profetizar algo de bom. Mas eles eram de muito longe, eles não viriam ali, não tinham interesse naquela nação. Mas exatamente aconteceu. A Bíblia diz que Deus entregou nas mãos do rei Nabucodonosor a Jeoiaquim, versículo 2. E diz que uma parte dos utensílios da casa de Deus, ele os levou para a terra de Sinar e pôs os utensílios da casa do tesouro do seu Deus. Pegou os utensílios e colocou na casa do tesouro do seu Deus. Deus começa, através desta palavra, a mostrar que aquilo que o profeta Isaías tivera dito, iria acontecer e aconteceu. Algo importante nós temos que entender, tem muita coisa que você não deve mostrar para os outros da sua vida. Seja quem você é, seja autêntico. Você não precisa ficar mostrando o que você tem, ou o que você faz, guarde contigo. Porque o inimigo, ele não pode ler o seu pensamento. E ele sempre, de uma certa forma, aquilo que você fala, ele vai querer pegar. A Bíblia diz que ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O que nós vemos que esses utensílios da casa do rei, o filho de Nabucodonosor, chamado Belsazar, ele pega esses utensílios e faz uma grande festa. E a Bíblia nos diz, no capítulo 5, que ele deu louvor quando fez aquela festa, pegou todos os utensílios e os usou. No exato momento, a palavra do Senhor diz que um dedo, uma mão apareceu escrevendo na caiadura, ou seja, na parede. Em algumas traduções, eu vou ler na minha, Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. A Bíblia diz que aquilo que eles levaram era consagrado para Deus. E o que era consagrado para Deus não era, eles não podiam de maneira alguma pegar aquilo que estava lá guardado. Mas tem muita gente que se acha senhor de tudo. Tem gente que acha que é senhor de tudo, tem gente que acha que não vai morrer. Tem gente que acha que pode pisar em todo mundo. Eu fico vendo às vezes artistas que ficam dando opiniões de coisas que eles nem sabem, mas ficam dando as opiniões. Pessoas que entram no poder e acham que pode pisar em todo mundo. Pessoas que não tinham dinheiro e têm agora, acham que pode fazer o que quiser. Mas chega um momento então em que você, quando você toca nas coisas de Deus, você vai prestar contas. E o que eu estou querendo dizer sobre tocar nas coisas de Deus? Nós temos que entender que o nosso Deus, Ele não se importa se você tem ou não tem, Ele não se importa quem você é, mas quando você toca nas coisas dEle, você pode saber de uma coisa, você vai ser julgado por Ele, porque Deus é justo. Tem muita gente que fica falando que não devia, tem gente comentando que não deveriam comentar, a gente vê na internet, a gente ouve, mas a palavra de Deus, ela é clara. Esses dias morreu uma cantora, a cantora que era chamada Rainha do Rock. Eu me lembro dela quando eu era menino, cantava bonito mesmo, fazia umas músicas legal na minha época.
Mas era uma mulher que não queria nada com Deus, que vivia julgando e falando coisas de Deus. Eu vejo o seguinte: morreu naquela situação que nós conhecemos. Eu fico vendo de quando em quando alguns artistas que se acham, mas eles, tem uma coisa que nós temos que entender: eles, Deus vai julgá-los, e Deus os julga, e eles vão morrer, e às vezes morrem de uma situação horrível. E Belsazar, quando ele viu aquela mão, a Bíblia diz que o semblante dele mudou, seus pensamentos turbaram, a junta dos seus lombos se relaxaram, os seus joelhos batiam um no outro. Ele viu: esse negócio não é bom. Tem gente que quando está brincando com Deus, você vai brincando, você conhece a palavra, mas chega uma hora que Deus vai te cobrar. Os irmãos me conhecem, sabem que eu não fico rodeando cabeça de prego, eu bato na cabeça do prego. Você sabe que é pecado fazer o que você está fazendo, mas você continua fazendo. Você vem e marca o ponto na igreja, e vai para casa, e na segunda-feira você esqueceu tudo aquilo que Deus falou ao seu coração. Pode saber de uma coisa: vai chegar um tempo que você vai receber uma notícia. Eu não estou jogando praga em você, nem maldição. Seu semblante vai mudar. Os seus lombos, você vai cair, e os seus joelhos vão bater um no outro. Nós não podemos brincar com as coisas de Deus. Deus quer um povo que tenha compromisso com Ele. Eu não posso de maneira alguma achar que eu vou continuar vivendo a minha vida. Você não é dono da sua vida. Você não é dono da sua vida. Você nasceu por obra de Deus, e um dia você vai morrer. Você não sabe o dia que você vai morrer. Você pode até tentar se matar, e Deus, se Deus não quiser, você não vai. Você veio por obra de Deus. Deus te colocou nesse mundo, e você vai sair quando Deus quiser, porque Ele que tem a sua vida nas mãos. E nós achamos que temos poder, que nós somos senhor da nossa vida. Você não é senhor da sua vida. Quem é senhor da sua vida é Deus. Deus é senhor da sua vida. Vai chegar o dia que você vai prestar contas da sua vida a Deus. Você fica levando a vida na brincadeira, sua vida cristã na brincadeira. Ora você está aqui na igreja, ora você está lá no boteco, ora você está no boteco, ora você está na safadeza, ora você está aqui, você sabe que é errado, mas você está lá pegando mulher. Ora você sabe que está errado, você está lá fazendo isso e aquilo. Eu quero dizer para você, traindo a esposa, isso. Eu quero dizer para você uma coisa: vai chegar o momento que Deus vai chamar você, e você vai entender que você não é dono da sua vida. Queridos, todas as vezes que nós observamos dentro do livro de Daniel, do profeta Daniel, eles chegaram lá na Babilônia, a primeira coisa que eles fizeram, mudaram os nomes. Daniel significa que Deus é juiz. Trocaram o nome de Daniel, botaram o nome dele de Beltesazar. Trocaram o nome dos seus amigos, seus irmãos. Ananias, Misael e Azarias foram Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas tem uma coisa: todas as vezes que eles iam chamar Daniel para interpretar um sonho, quando iriam chamá-lo para falar algo de Deus, eles não o chamavam de Beltesazar. Tem um homem aí chamado Daniel. Esse homem é usado por Deus. Deus o usa para interpretar sonhos. Deus o usa para falar coisas que ninguém pode falar. Daniel é chamado por Belsazar. Ele é chamado para interpretar aquilo que estava lá na caiadura, ou seja, na parede. Daniel, chame Daniel. E quando Daniel entra, Daniel começa a colocar diante dele aquilo que estava acontecendo, que ele não teve temor. Diga assim: temor. Temor significa respeito, não é medo. Eu respeito as coisas de Deus.
nós temos que respeitar as coisas de Deus. Se você está vendo alguma coisa na internet que não agrada a Deus, pare. Gente, hoje tem tanta coisa na internet. Gente mandando esses negócios aí que eu não sei o que é, que se mandar para mim, eu mando de volta e ainda mando uma palavrinha feia para o sujeito. De vez em quando, o senhor quer ver? Não quero ver isso não, cara. De vez em quando alguém diz, pastor, está saindo umas aí na cidade, uns nudes de fulano de tal, o senhor quer ver? Eu falei, não quero ver isso não, cara. Por que eu vou querer ver isso? Não precisa de ver isso não. Ah, mas ela é bonita. O problema é dela, cara. Mas o pessoal fica, aí vai mandando para um e para outro, e quando o pastor chega, aí, não, pastor vem aí, esconde. Meu filho, da pessoa que você deveria esconder, você não consegue esconder que é Deus. Por que você vai querer esconder de mim? Eu quero dizer para você o seguinte, você sabe. Agora tem uma coisa, você não vai mudar a sua identidade por causa de coisas. Você vai deixar se contaminar. Você vai deixar se contaminar. Se contaminar pelo quê? Meu filho, eu sempre digo, eu não falo isso para você entender como que o homem consegue vencer um vício, consegue vencer algo que não agrada a Deus. Eu gosto de cerveja até hoje, não bebo, nem sem álcool. Mas quando eu me converti, eu não podia ir num lugar onde tivesse cerveja. Não é que eu bebia, eu tinha que sair fora logo, porque até propaganda de cerveja, falando aqui, dá água na boca, mas eu não bebo. Porque eu sei que isso não agrada o meu coração, não agrada o coração de Deus. O sujeito vai, não, eu vou ali naquele bordel ali, só para dar uma olhada. Meu filho, não vai, tu vai cair, cara. Você não é forte assim não. Não se contamine, não deixe se contaminar, porque quando você, infelizmente, se contamina, você perde a presença de Deus. A pessoa vai namorar, namoro contaminado. A pessoa vai ver gente, crente, casal, crente, não deve ir a motel. Nunca fui com a minha esposa a motel. E nunca irei. Porque aquilo não foi criado para cristão. Aquilo foi criado para outras coisas. Aquilo não é lugar de crente. Ali tem tudo que ali passa tudo. Aí você chega lá, a Bíblia diz, bem-aventurado o leite sem mácula. Não vou orar aqui e Deus vai abençoar. Irmão, não vai não. O diabo já tomou conta daquilo, irmãos. É a mesma coisa que eu entrar no centro espírita e dizer, ó, Deus vai tomar conta. Não, não vai não. Irmãos, você não sabe o que é. Nós fizemos aqui mais ou menos, tem uma caixa aqui com a pedra fundamental da igreja. Isso tem no centro espírita, mas lá é para o diabo. Está fundado, é dele, aquele lugar é dele. Teve uma vez no Rio de Janeiro, que eu não tenho vergonha de dizer isso. Minha igreja era pequena na época, e eu precisava trabalhar para sustentar minha família. Meus irmãos chegaram para mim e me disseram, Elias, tem uma casa ali para pintar, colocar eles lá no Rio falam azulejos lá, e você não podia fazer isso, não dá para ganhar um dinheirinho bom lá, cara. Aí eu peguei e falei, vou, ué. Tem um negócio lá de parte elétrica, um negócio de esgoto, lá você faz, vou, ué. Quando eu entrei no portão, que eu olhei em cima, nós temos centro espírita. Meu irmão não falou nada, né? Ele era da nossa igreja lá, aí eu entrei. Quando eu entrei, que eu olhei assim, a casa do bicho, do capeta. Mas era uma casa, dava eu em pé e mais um pouquinho. O André entrava lá, André ali, né? Cais entrava lá tranquilo, era alto. Que eu olhei, estava lá o assentamento do bicho. Levaram o centro lá para Niterói, era no Rio de Janeiro capital, levaram para Niterói, atravessaram o mar, para o outro lado, mas deixaram algumas coisas. Tinha lá algumas estátuas lá, Pombagira, algumas estátuas lá, estátuas de, parece que é
Não era o Zé Pilinta não, era o Tranca-Rua, estava lá a estátua dele lá. Eu olhei assim e falei, isso aqui é. Falei, tá bom. Deixa sair, não vou mexer com isso não. Nem vou mexer nessa casa aqui do capeta não, que isso aqui é dele. Eu só entrei para ver. Falei, é dele mesmo. O braço arrepiou. Falei, deixa aí, ué. Agora eu vou entrar nesse lugar e vou desafiar o capeta. Meu querido, você vai ser fulminado. Tem gente às vezes que fala que, assim, que eu chuto macumba na rua e faço isso e aquilo. Faz que você vai ver o que vai acontecer com você. Mas eu não tenho medo, irmãos, eu também não tenho medo. Mas eu não preciso mexer com as coisas dele. Mas quando eu estou, irmãos, mexendo com as coisas, e eu fiz e ganhei o meu dinheiro bem lá, e nada me aconteceu, graças a Deus, porque todo dia que eu ia para lá eu orava, eu entrava lá e orava, e eu ficava cantando hinos, né? Não vi nada aconteceu, ganhei meu dinheirinho, graças a Deus me ajudou muito, graças a Deus, e tudo bem. Mas o que eu quero que você saiba é o seguinte, irmãos, nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes nós entramos em lugares e somos contaminados, ficamos contaminados. Você está no meio de amigos contando piada sua, você está rindo, isso desagrada a Deus. Você tem que propor no seu coração não se contaminar. A Bíblia nos diz então que naquele momento, quando Daniel entra, Daniel dá o veredito para ele, e a Bíblia nos diz o seguinte, que Daniel ficou como o terceiro maior no reino da Babilônia. Por que aconteceu isso? Eu vou explicar para você. Porque Daniel era fiel a Deus, Daniel era leal a Deus, tanto ele, como você vai observar também no capítulo de número 3, versículo 30, a Bíblia diz que o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Por quê? Porque eles eram fiéis a Deus. Quem é fiel a Deus, Deus é fiel a ele. Agora você é infiel para com Deus. Você é infiel para com Deus, qualquer coisa tira você do sério. Como estávamos falando hoje na escola bíblica. Tem pessoas às vezes que infelizmente elas se deixam, qualquer coisa a aborrece, qualquer coisa ela está com vontade de dar um soco na cara do sujeito, está com vontade de, qualquer coisa ela arranca o revólver, mata o sujeito, só não mata porque vai preso. Mas eu quero dizer para você o seguinte, a gente não pode deixar se contaminar, porque o mundo, infelizmente, tem tanta coisa, mas tanta coisa, e nós, infelizmente, parece que nós somos iguais a eles, mas nós não somos iguais. Eu quero que você compreenda o seguinte, algumas coisas que eu escrevi. Quanto que você está disposto a dar pela causa de Cristo? Quanto que você está disposto a dar pela causa de Jesus? Eu vejo que quando nós nos dispomos a sermos diferentes do mundo, sem se preocupar com o preço a ser pago, Deus vai te levar a um grau de intimidade com Ele, a experiências poderosas com Ele. Mas eu tenho uma coisa que você tem que entender, você vai ser, as pessoas, o diabo vai tentar de todas as formas, ele vai tentar pegar você, ele vai testar você. Quer uma coisa? Vou dar um conselho para você, nunca peça a Deus para te dar paciência. Amém, irmãos? Porque se você pedir a Deus para te dar paciência, você vai ser testado. Se você não quer ser testado, não peça, Senhor, me dê paciência. Tem gente que diz, Senhor, me dê paciência. Então você vai ser testado, para ver se você quer ser paciente mesmo. Mas você, às vezes, você tem que entender que às vezes você está numa situação onde você precisa de entender que você é diferente. Você não pode ser igual. Fulano xinga palavrão, você xinga, não, você não é igual. Fulano trata mal a esposa, você não é igual a ele. Fulano faz sexo com a namorada, você não é igual a ele, você não é igual a ela. Você é diferente. Não se deixe contaminar. Porque nós observamos o seguinte, quando nós damos um testemunho diante das pessoas, pode saber de uma coisa, a Bíblia diz que houve
tanto com Sadraque, Mesaque, Abidnego, Ananias, Misael, Azarias e Daniel, quando eles testemunharam lançados na fornalha de fogo, testemunharam, o texto que nós lemos. Então o rei disse: não há Deus, o Deus que eles têm é Deus vivo. Quando Daniel sai da cova dos leões, os homens que o acusaram foram lançados, lançados, e os leões comeram aqueles homens antes de chegarem lá, e as suas famílias, porque o problema é o seguinte: quando nós, infelizmente, cometemos um erro, carregamos a família com a gente. Você não vai sozinho. Todas as pessoas que deixaram-se na Bíblia, elas foram contaminadas. Infelizmente, nós observamos que elas, infelizmente, levam a família com ela. Deus, quando você é fiel, Ele entra com você na fornalha, 7 vezes mais aquecida. Deus vai com você lá. Não deixa nem um fio de cabelo seu queimar. Sua roupa não vai ficar com cheiro de fogo, de fumaça, de nada. Deus vai lá e protege você. Nabucodonosor olha para dentro e diz: não foram 3 homens que nós lançamos, mas tem um quarto lá. E a semelhança dele é a semelhança de um Deus. Quando você é fiel a Deus, Deus entra com você também na cova dos leões. Deus entra com você porque você é fiel a Ele. E essa fidelidade vai fazer com que Deus, Ele chegue entre e diga: leões, fiquem quietinhos. Porque vem alguém aí que não tem cheiro de carne. Tá, meu irmão? Porque o crente carnal entra, o leão come. Mas aquele que tem cheiro de Deus, tem intimidade com Deus, é esse o leão não vai comer. Você tem cheiro de carne, você é carnal ou você é espiritual? Mas quem chegou lá era espiritual. Os leões não sentiram o cheiro da carne, mas aqueles que foram lançados antes de chegarem foram comidos. Deus entra e fecha as bocas dos leões. Ele fecha. Meu querido, através de você, o nome de Deus vai ser exaltado. Através de você, o nome dele vai ser exaltado. Porque eles vão olhar para você e vão dizer: esse aqui é crente. Esse aqui dá para ir na igreja dele. Esse aqui é crente. Essa aqui é crente. Mas você, infelizmente, é encrenqueira, é encrenqueiro. Onde você está, as pessoas se afastam de você. Mas quando você dá um bom testemunho, você é fiel a Deus, você tem compromisso com aquilo que você assume diante de Deus. Em Números capítulo 23, 19, a palavra do Senhor diz que Deus não é homem para que Ele minta. Aquilo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus disse para você, Ele vai cumprir. Agora você tem que ser fiel. Seja fiel a Deus no seu compromisso. Seja leal a Ele, seja verdadeiro com Deus. Não tenha vergonha de dizer: eu sou leal a Deus. Não importa o que estiver acontecendo ao meu redor. Não importa se as pessoas estão fazendo coisas erradas, mas eu sou fiel a Deus. As pessoas estão vendendo coisas dizendo que são boas, mas são ruins. Eu sou leal a Deus, não vou aceitar. Eu conheço pessoas aqui na igreja, aqui nesta igreja, que saíram de alguns lugares porque tentaram fazer com que elas fizessem coisas erradas. Elas disseram: não faço isso não é para mim. Eu não consigo fazer isso. Porque você, acima de tudo, é leal a Deus. Acima de tudo, você é fiel para com Deus, tem compromisso com Deus. E eu quero falar para você que é muito importante que você entenda uma coisa: quando você é fiel a Deus, não se contamina, Deus vai fazer a sua vida prosperar. A Bíblia diz no capítulo 6, versículo 28 de Daniel, diz que Daniel prosperou no reino de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Por quê? Porque ele era fiel a Deus.
Se você quer prosperar na vida, seja fiel para com Deus. Não deixe que as pessoas fiquem tentando lhe contaminar. Onde você está? Você está numa igreja, você fala mal do seu pastor. Você está numa igreja, você fala mal dos crentes, você fala mal da sua igreja. Você fala mal dos irmãos. Irmãos, nós somos irmãos, nós somos uma família. Você já viu família que não tem problema? Nós somos em 8 lá em casa, são 8 problemas. Entraram 4 noras, 4 problemas. 4 genros, 4 problemas. Aí vem depois as sobrinhas, os sobrinhos, problemas. Só vai crescendo. E nós somos uma família de cristãos, mas tem problemas. Então nós somos uma família. E como família nós temos gente que faz coisa que não devia, que se contamina, mas nós temos que entender o seguinte: nós temos que amar uns aos outros. Mas eu quero que você compreenda uma coisa: Deus tem experiências sobrenaturais e incomuns que estão para aqueles que estão dispostos a qualquer coisa por amor dele, por amor da sua palavra. Deus tem experiências maravilhosas, tremendas da sua vida, porque você não quer se contaminar. Você não deseja, porque, irmãos, as oportunidades aparecem. E você acha que Daniel também, Ananias, Misael e Azarias não apareciam oportunidades para eles? Mas eles disseram: nós não queremos nos contaminar, nós queremos ser fiéis a Deus. Mudaram o seu nome, os nomes foram mudados, mas a sua identidade está em Cristo. Você é alguém por causa de Cristo. Eu não me deixo contaminar por nada, porque eu sei de uma coisa: o meu Deus, quando eu sou fiel a Ele, Ele é fiel a mim. Amém, irmãos? Eu quero que você entenda que esta é a palavra que Deus está nos dando nesta noite. Não é uma palavra boa, não é uma palavra que agrada o teu coração, mas Deus está mandando dizer para você: não se deixe contaminar. Tem gente que vai, às vezes numa festa, tem bebida, ele bebe. As pessoas só ficam te olhando. Olha o crente. Tem gente que às vezes vai num lugar, e o meio que ele está, se for de cristãos, ele é cristão. Se não for de cristão, ele entra no embalo. Deus não se agrada disso, irmãos. Eu sempre tenho falado para vocês aqui: eu quero levar vocês para o céu, eu não quero levar vocês para o inferno. Não quero enganar vocês. Nós vamos ter aflições no mundo. No mundo nós vamos ter aflições. O Senhor não disse assim: olha, por acaso vocês terão aflições. Não, no mundo tereis aflições. Hoje, irmãos, aqui em Barra de São Francisco é muito fácil ser crente. Eu já andei por esse Brasil afora em lugares onde a gente é perseguido. Eu já andei em lugares que eu fui perseguido até por cristãos evangélicos. Já andei em lugares que fui perseguido por cristãos católicos. Nunca fui perseguido por espírita, mas por cristãos católicos, cristãos evangélicos, fui. Eu visitava uma casa, eles vinham para desdizer aquilo que eu tinha ensinado. Eu ia numa casa, aí daqui a pouco chegava um grupo para desdizer tudo aquilo que eu tinha ensinado para o povo. Mas eu louvo a Deus, que eu me lembro de uma cidade chamada Barão de Antonina, lá em São Paulo, divisa com o Paraná, que fizeram tudo para desfazer o trabalho que eu fiz ali como seminarista. Eu voltei lá, fui consagrado a pastor no dia 8 de janeiro de 1983. Fui consagrado ao ministério. Falaram assim: agora pastor Elias,
o senhor poderia voltar a Barão de Antonina? Falei, para quê? Para batizar 7 pessoas que o senhor ganhou para Jesus. Eu falei, vou, ué? Entrei no busão, lá no Rio de Janeiro, e fui até uma cidade lá, não me lembro, até São Paulo, capital. De lá peguei o ônibus, fui até lá Barão de Antonina. Falaram, onde é que nós vamos batizar? Nós entramos, atravessamos a divisa do estado de São Paulo com o Paraná e fomos para uma represa. Era um lagoão. E eu batizei 7 pessoas. Que Jesus me deu a oportunidade de ganhar naquele lugar, apesar de toda a perseguição que eu tive naquele lugar. Teve uma vez, irmãos, que eu me lembro, que o pessoal, nós fomos fazer um culto, e tinha um trator, que tinha uma carroça, e eu fui colocando gente, encheu a carroça, não tinha mais lugar, aquele tratorzão não tinha mais lugar para ninguém. Aí eu falei, onde é que eu vou? Seminarista, você vai aqui, ó, no paralama, aquele paralamão grandão. Eu fui lá sentado, lá quase com medo que ia andando estrada de chão, e eu sentei lá naquele paralama e fomos, e foi levando, porque carro não andava naquele lugar não. Chegou num lugar que parou e falou assim, seminarista, agora vamos parar aqui, porque para lá nem trator vai. Falei, é, e eu fui para lá. Fomos naquele monte, mais de 40 pessoas a pé. Atravessamos lá um lugar e fomos embora, chegamos lá. Quem tirava os hinos, quem cantava era eu, André. Eu tirava os hinos, eu cantava, eu lia a Bíblia, eu orava, tudo eu fazia. Mas tem uma coisa, irmãos. Jamais me deixei contaminar e quero dizer para vocês. Eu fui para uma terra de japoneses. Comi de tudo que eles colocaram para mim na mesa, até a sopa de miso. Eles falam misoshiro, que acharam que eu não ia comer, eu comi. Mandaram eu parar porque eu estava comendo demais. Tinha um japonês que falava só japonês. Aí tinha a menina que era cristã, que era crente, que me convidou para ir para lá. Ela chegou e falou assim, meu tio falou que o senhor não come, você seminarista, não come a sopa de miso. Eu falei, deixa eu experimentar. Aí eu comecei a experimentar. Aquela tigelinha foi toda. Não, para. Eu falei, por quê? Aí ele falou, não. Eu falei, não, pode botar mais. Não. Porque o senhor não disse que eu não ia comer, ué. Eu só não como pedra, irmãos. Eu tenho um casaco até hoje, que um deles colocou aqui no casaco. Bokushi, em japonês, pastor. Ele falou, deixa eu colocar no seu casaco. Eu levei para ele e ele bordou Bokushi, pastor. Eu testemunho diante deles. Não me deixei, eu tenho esse casaco guardado até hoje. Não me deixei contaminar. O que Deus está falando para nós hoje é que tanto Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, numa outra cultura, no meio de outro povo, eles foram fiéis a Deus. E o que eu quero falar para você é o seguinte: quando você é fiel a Deus, Deus é fiel para com você. Quando você é fiel a Deus, Deus vai fazer você prosperar. Você confia em Deus? Se fosse você no lugar de Sadraque, Mesaque e Abednego, qual seria a sua decisão? Você negaria ao Senhor? Se fosse você, pararia de orar? Porque o decreto era que você não deveria orar durante 30 dias, deveria pedir somente ao rei. Você pararia de orar? Eu quero falar para você que tanto Sadraque, Mesaque e Abednego não pararam de orar. Daniel não parou de orar, e eles não se dobraram diante da estátua. Você tem se dobrado diante de estátuas desse mundo?
tem se dobrado diante de deuses deste mundo. E eu quero que você compreenda uma coisa: quando você é fiel a Deus, Deus é fiel para você. E Ele diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas Deus é fiel, que não vai deixar que você seja tentado acima da sua capacidade. Antes, com a tentação, Ele dará um meio de escape. 1 Coríntios 10, 13. Deus é fiel. Você quer ser fiel a Deus? Você quer ser fiel a Deus? Quer parar, dar um ponto final, dar um basta? Você quer dizer assim: Senhor, chega, eu não quero mais ficar vivendo eu vou na sua casa, mas eu não tenho compromisso contigo. Eu não quero mais ser esse tipo de cristão. Eu quero ser um cristão que seja fiel, um cristão que realmente dê testemunho, porque quando você é fiel, as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: esse sujeito é crente, essa mulher é crente. Ser fiel a Deus é tratar bem a sua esposa. Ser fiel a Deus é tratar bem aos seus filhos. Ser fiel a Deus é não fazer falcatrua nos negócios. Ser fiel a Deus é você entender que no meio de pessoas você continua sendo a mesma pessoa. Ninguém precisa saber se você é pastor ou não. Ninguém precisa saber se você é cristão ou não. Mas vão olhar para você como um jovem. Uma pessoa olhou para mim e perguntou: o senhor é crente? E eu sou muito brincalhão. Falei: mas não estou com camisa de crente. Na minha testa não tem crente. Por que você acha que eu sou crente? Eu não estou pregando. Não, mas o senhor é diferente. Tem algo diferente do senhor. O senhor é diferente. E isso alegrou muito meu coração. Porque uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida me considerou um cristão, um servo de Deus. E aí ele abriu a porta para eu pregar o evangelho para ele. Meu querido, o recado de Deus para nós hoje, eu espero que seja o último, porque eu sei que é duro, mas é o que Ele mandou dizer para a Igreja Batista Viva: não se deixe contaminar. Não se deixe contaminar. Abra o seu coração, seja fiel a Deus. Deus vai ser fiel com você. Deus vai ser fiel com você. E tem uma coisa: quando você é fiel com Deus, a prosperidade vem. Seja fiel do compromisso que você assumiu. Seja fiel com a aliança que você fez com Deus. Seja fiel, quando você se batizou, você disse: eu a partir de hoje eu sou leal a Jesus. Você tem sido leal a Ele? Você tem sido leal? Você tem sido fiel a Ele? Quando você se tornou um cristão, quando você disse: Senhor, eu te recebo, Ele entrou no seu coração, entrou em sua vida, e Ele está fazendo morada. E agora te pergunto: o que você tem feito disso? Você tem dado valor a isso? Quando você morrer, para onde você vai? Se você morrer hoje, do jeito que você está, para onde você vai? Eu volto a dizer: você vai morrer um dia. Você tem certeza que vai para o céu? Você tem certeza? Ao longo desses 40 anos de ministério, já sepultei muita gente, já fiz muitos cultos fúnebres, mas eu digo uma coisa para você: teve pessoas que eu só não falei, mas na minha mente estava: que mulher fofoqueira. A língua não caberia nesse caixão. Que homem ruim que foi embora. Eu quero dizer para você que hoje Deus está mandando dizer para você: obrigado, irmão Antônio, por ter mandado aquele negócio lindo, aquele vídeo. Eu botei até na oficina de casamento. Quero falar para vocês o seguinte: você agir com grosseria não vai trazer nenhum proveito. Tratar mal as pessoas não vai lhe trazer nenhum proveito. Sendo uma pessoa ingrata, não vai lhe trazer nenhum proveito. Mas eu quero que você saiba que eu não me deixo contaminar. Vem cá, Mila. Vem cá. Quero te dar um abraço.
Amém? Hein? Pode ficar aqui, ué. Tem tão pouca gente hoje na igreja. Eu quero que você procure alguém que você nunca abraçou na igreja. Dê um abraço nela. Já abracei a Mila. Procure alguém que você conhece. Pode se descer agora. Dê um abraço nela. Amém? Pode se levantar, pode sair do seu lugar. Dê um abraço em alguém que você nunca abraçou. E diga para ela assim: eu te amo em Cristo. Tem visitante aí, dá um abraço do visitante também. Amém? Pode fazer isso. Não se deixe contaminar. Às vezes você fala que assim: mas eu não conheço fulano. Eu também não conheço, mas eu abraço em nome de Jesus. Não se deixe contaminar porque você não conhece a pessoa. Ela tem uma carinha feia, ela parece que é grossa, que é... Dá um abraço em nome de Jesus. Aleluia. Glórias. Dá um abraço nesse cara aí, ô Dedé. Dá um abraço nesse cara aí, ó. Dá um abraço aí, dá um abraço. É, esse aí. Ué, rapaz, vocês três vão ficar aí, meu camarada? Hein? Dá um abraço dele aí, neguinho. Dá um abraço dele aí, neguinho. Dá um abraço dele aí. Isso, neguinho, isso. E no fim também, dá um abraço. Isso aí. Amém. Amém. Pode ficar em pé, igreja. Pode ficar em pé. Esse casal aí recebeu o abraço? Casal aí recebeu o abraço? Está recebendo aí agora, amém. Amém. Vocês receberam abraço, vocês dois aí? Amém. Amém. Eu vou me deixar me contaminar nada, não vou. Por quê? Esse mundo está contaminado, coisas ruins. Tem muita gente que infelizmente está contaminado com a política. Tem gente que está contaminado com a religião. Eu não sou religioso, eu não estou contaminado com nada. Sabe por quê? Porque tem uma coisa, eu tenho que dar o meu testemunho a respeito daquilo que Deus fez na minha vida. E eu não vou deixar que nada me afaste do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não se deixe contaminar. Faça como José. José cascou fora. Eu falei hoje na escola bíblica: você acha que aquela mulher de Potifar não era bonita? Era. Porque os homens daquela época tinham cargo. Eles tinham cargo, tem uma coisa, eles tinham mulheres bonitas, eles caçavam as mulheres bonitas para casar. Mas José olhou aquela mulher bonitona, largou até o casaco para trás. Mas não se deixou contaminar. Amém? Geisa, vem cá, sobe aqui, dá um beijo no seu marido. Dá um beijo no seu marido. Eu quero que você dê um beijo na sua esposa. Dá um beijinho na sua esposa aí, aqui é lugar disso. Dá um beijo na sua esposa, isso. Amém. 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 Agora eu quero que você dê um abraço no seu filho. Dê um abraço no seu filho agora. Dá um abraço no seu filho. Cadê seu filho? Seu filho está aí, dá um abraço no seu filho. Dá um abraço no seu pai. Dá um abraço na sua mãe. Dê um abraço no seu filho, no seu pai, na sua mãe. Aleluias. Glórias. Dê um abraço no seu pai espiritual, na sua mãe espiritual. Amém. Não se deixe contaminar, meu irmão. Não se deixe. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos orar, irmãos. Nosso Pai, o recado foi dado. Eu tenho certeza que o Senhor trouxe aqueles que deveriam ouvir esta palavra. O Senhor sabe que nenhum pastor gosta de pregar uma mensagem como esta. É muito melhor a gente pregar outro tipo de mensagem. Mas de quando em quando o Senhor chama a atenção da gente para a gente ser despertado por algo que talvez esteja acontecendo e tenha desagradado o teu coração. Quem sou eu, Pai, para discutir com o Senhor? Estou aqui para obedecer a Ti. E eu, Pai, peço a Ti, que o Senhor me ajude
a lutar contra os meus pecados. Os meus pecados, me ajude, Pai, a vencer as minhas lutas. Me ajude, Pai, a fugir da aparência do mal, aquilo que desagrada o teu coração. Purifica a tua igreja, Pai. Derrama um rio de água viva sobre a tua igreja, Pai. Ó Deus, purifique a tua igreja, Pai. Limpa a tua igreja, Pai. Que nós, ó Deus, como hoje nós falamos, não fiquemos andando ao lado do Senhor e andando na lama, Pai. Mas que nós, ó Deus, sejamos purificados pelo Senhor. Que nós sejamos, Pai, cristãos realmente, que deem testemunho. Porque o seu nome, Pai, vai ser exaltado, vai ser glorificado. E nós não podemos deixar que pessoas mudem a nossa identidade em Cristo. Quem nós somos, o Senhor já nos mudou. O Senhor já nos transformou e está nos santificando, Pai. Cada dia mais estamos sendo regenerados pelo Senhor. Nós pedimos a Ti perdão por tantas vezes, Pai, que abandonamos a Tua presença e fizemos coisas que não devíamos. Vimos coisas que não devíamos. Sorríamos, ó Pai, com coisas que não deveríamos sorrir. Sorrimos com coisas que não deveríamos sorrir. Achamos graça daquilo que não deveríamos achar graça. Mas que nesta noite, Pai, toda contaminação, Pai, lançada pelo diabo no coração do Teu filho e da Tua filha, caia por terra agora em nome de Jesus. Que o Senhor esteja, Pai, varrendo, Pai, toda a contaminação para fora desta igreja. Toda palavra que ficou inserida na mente, na cabeça do Teu filho, da Tua filha. Toda obra que o diabo fez para derrubar ao Teu filho e a Tua filha, para tirá-lo da Tua presença. Nós imploramos a Ti, Pai, em nome de Jesus, pela Tua misericórdia. Só coloque a Tua mão agora sobre os Teus filhos que estão lutando contra pecados. Como nós dissemos hoje pela manhã, estamos em obras. Aquele que começou a boa obra, Ele há de completá-la. Até o dia de Cristo nós estamos em obras, mas temos que tomar atitudes. Tomarmos atitudes para mudarmos a situação que não tem agradado o Teu coração. O Senhor começou uma obra, o Senhor vai completar na nossa vida. O Senhor começou uma obra na minha vida, na vida de cada um de nós, e ela será completada, porque o Senhor é fiel. Eu abençoo a Tua igreja, Pai. Eu abençoo o Teu povo. Declaro sobre eles a presença do Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo, Pai. Obrigado a Deus por esta noite. Nos dê uma semana abençoada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês. Tenha uma semana abençoada. Vão na paz.